Olá, eu sou Douglas Reis e esse aqui é o canal Todavia. Hoje nós vamos falar sobre esperança, pelo menos esperança na perspectiva do Papa Bento XVI. Curioso? Vamos lá! Em 30 de novembro de 2007, portanto há 10 anos, o Papa Bento XVI promulgou a sua segunda encíclica, intitulada Spe Salvi. Ela trata de esperança no contexto da comunidade da fé cristã. É interessante começar estabelecendo um contraste. Quando você pensa no Papa João Paulo II, ou mesmo no Papa atual, Francisco, eles têm um estilo mais pastoral. Nas suas encíclicas, por exemplo, João Paulo II escrevia num estilo muito próximo ao do apóstolo João. Em contrapartida, Ratzinger, o Papa Bento XVI, escreve com um estilo mais acadêmico, ele fala como um teólogo. Bento XVI não tinha muita preocupação com as repercussões que suas declarações polêmicas poderiam gerar. Ele, por exemplo, defendia a volta das missas em latim, restringiu em grande medida o movimento carismático e fez alguns pronunciamentos desastrosos a respeito do mundo muçulmano. A despeito da notoriedade que a mídia deu à encíclica Spe Salvi, ela não é simplesmente um ataque ao secularismo. Pelo contrário, ela tem um enfoque que é falar sobre esperança, principalmente com base nos escritos do apóstolo Paulo. E é justamente um dos textos de Paulo quem dá nome à encíclica. Na esperança somos salvos, Romanos 8, 24. É da tradução em latim desse texto bíblico que Bento tira o título da encíclica, Spe Salvi. Um olhar superficial sobre a encíclica pode até sugerir que o Papa Bento XVI tenta uma aproximação com o mundo protestante, dado o número de citações da Palavra de Deus que ele faz. Contudo, um olhar mais atento nos revela que Bento não deixa de falar como um teólogo católico, uma vez que ele continua citando as fontes ligadas à tradição católica. O Papa cita Agostinho, Tomás de Aquino, Ambrósio, entre outros. Além disso, há uma valorização de mártires de países sem a maciça presença católica, talvez com o objetivo de fortalecer o catolicismo nesses territórios. Ratzinger citou a freira africana Josefina Bakhita, que foi canonizada por João Paulo II, e Paulo Léo Bao Tin, um mártir vietnamita. Um dos aspectos positivos da encíclica é apontar corretamente que a esperança cristã é capaz de transformar a vida no presente. Nas palavras de Bento XVI, o Evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que se podem saber, mas uma comunicação que gera fatos e muda a vida. No aspecto negativo, existe um ponto na encíclica que é bastante controverso: a concepção apresentada de vida eterna pelo Papa Bento XVI. O Papa afirma que a morte, de certa maneira, é um mal necessário, porque sem um término, a vida se prolongaria e seria algo cansativo e até mesmo insuportável. Como então explicar a promessa de vida eterna feita pela Palavra de Deus? Bento XVI ensaia uma solução filosófica. Acompanhe o que ele diz. A única possibilidade que temos é procurar sair com o pensamento da temporalidade de que somos prisioneiros e, de alguma forma, conjecturar que a eternidade não seja uma sucessão contínua de dias do calendário, mas algo parecido com um instante repleto de satisfação, onde a totalidade nos abraça e nós abraçamos a totalidade. Seria o instante de mergulhar no oceano do amor infinito, no qual o tempo, o antes e o depois, já não existe. Podemos somente procurar pensar que esse instante é a vida em sentido pleno, um incessante mergulhar na vastidão do ser, ao mesmo tempo em que ficamos simplesmente inundados pela alegria. É interessante a abordagem de Bento XVI, que reduz a esperança bíblica a um instante pleno de satisfação. O Papa dá a entender que quando eu aceito a Jesus e recebo a esperança bíblica,
isso me traz alegria, o que é o equivalente à vida eterna. Entretanto, a confusão fundamental de Bento XVI está no conceito de vida eterna. Influenciado pelo pensamento grego, ele enxerga a vida eterna como vida na atemporalidade, ou seja, um momento em que o tempo não passa. Mas a Bíblia apresenta a vida eterna de maneira concreta. A vida eterna não é um tempo que não passa, há fluxo de tempo. A vida eterna é um tempo que não acaba. Isaías 65, 21 a 23 apresenta diversas atividades que nós vamos fazer durante os nossos dias na eternidade. O texto de Isaías 66, 23 fala que nós vamos nos reunir a cada sábado diante da presença de Deus. Se vão haver sábados, haverão dias da semana. Se os dias da semana acontecem, o fluxo do tempo continua. O tempo passa, mas ele não acaba porque nós não vamos morrer mais. Outro ponto bastante controverso da encíclica é a sua insistência em estabelecer o conceito de purgatório que vem dos livros apócrifos e da tradição católica. Nada na Bíblia apoia o purgatório. Daniel 12, verso 2 e Apocalipse 20, de versos 4 a 6, falam de julgamento que vai acontecer por ocasião da vinda de Cristo. E ao acontecer esse julgamento, na presença do Senhor ocorrerá a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. Se essas pessoas já tivessem sido julgadas ou estivessem numa espécie de lugar intermediário, que é o conceito básico do purgatório, os textos bíblicos mencionados não fariam sentido algum. A esperança bíblica é singular e essencialmente diferente da apresentação feita pelo Papa na sua encíclica Spe Salvi. O aspecto mais positivo, portanto, da encíclica é incentivar aqueles que são cristãos a buscar o verdadeiro conceito de esperança que se encontra na Palavra de Deus. E você, qual a sua opinião sobre as ideias de Bento XVI? Deixe aqui os seus comentários, não se esqueça de assinar o nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar o conteúdo nas suas redes sociais. Até a próxima semana!